Há um silêncio que mata mais do que qualquer grito. Um silêncio que sufoca a alma, que apaga a chama, que transforma templos em túmulos. É o silêncio de Deus, quando a igreja não quer mais ouvir. Quando fechamos os ouvidos para a voz que arde, que confronta, que despedaça toda a hipocrisia, Deus se cala. E esse silêncio, meu irmão, minha irmã, é o julgamento mais terrível que pode cair sobre um povo. Mas para aqueles que têm ouvidos para ouvir, para aqueles que se prostram no secreto, que clamam com lágrimas, que não se satisfazem com sermões açucarados e músicas que embalam, para esses, Deus libera uma voz que não é suave, uma voz que não é confortável, uma voz que rasga a mornidão espiritual como um raio, rasga a escuridão da noite. Comente: Senhor, reacende o teu fogo em mim. E você quer saber por que as igrejas estão vazias de poder? Por que os púlpitos estão vazios de fogo? Por que os altares estão vazios de choro? É porque paramos de ouvir. Não ouvir música, não ouvir pregação, não ouvir testemunho. Paramos de ouvir a voz que Elias ouviu no monte, a voz que Isaías ouviu no templo, a voz que Paulo ouviu no caminho de Damasco, a voz que João ouviu em Patmos. Esta não é uma voz que te faz sentir bem. Esta é uma voz que te despedaça, que te quebra, que te arranca da zona de conforto e te joga no secreto de joelhos, com o rosto no chão, clamando: ai de mim, pois estou perdido. Porque enquanto você não se vir como perdido, Deus não pode te salvar de verdade. Enquanto você não se vir como morno, Deus não pode te reavivar. Enquanto você não se vir como fariseu religioso, Deus não pode te transformar em adorador verdadeiro. E aqui está o que vai destruir seu conforto esta noite. Você está ouvindo, mas não está ouvindo. Você está presente, mas está ausente. Você está cantando, mas seu coração está morto. Você está orando, mas suas palavras não passam do teto. E Deus está procurando alguém que pare, que desligue o telefone, que feche a porta, que caia de joelhos, que clame: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel era apenas um menino, mas ele ouviu. Eli, o sacerdote, não ouviu. Os filhos de Eli não ouviram. Israel inteiro não ouviu. Mas um menino no meio da noite, no silêncio do templo, ouviu a voz de Deus. E aquela voz mudou uma nação. Aquela voz levantou um profeta. Aquela voz trouxe julgamento sobre a hipocrisia e avivamento sobre os que choravam. Mas há algo que você precisa entender sobre esta voz. Ela não vem para os ocupados, ela não vem para os distraídos, ela não vem para os que estão correndo atrás de sucesso, de conforto, de aprovação, de dinheiro, de fama ministerial. Esta voz vem no secreto. Quando todos dormem, quando as luzes se apagam, quando não há câmera, quando não há aplausos, quando você está sozinho com Deus. E ali, ele fala. Mas isso é só o começo. Porque quando Deus fala, quando essa voz é liberada, ela não vem para confortar sua carne, ela vem para matar sua carne, ela vem para destruir seus ídolos, ela vem para expor sua hipocrisia. Ela vem para arrancar você da multidão religiosa e te colocar diante do trono da graça, tremendo, quebrantado, dependente. Isaías estava no templo. Ele era um homem religioso, um homem bom, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que ia aos cultos. Mas quando ele viu o Senhor, alto e sublime, quando ouviu os serafins clamando: Santo, 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 quando a glória encheu o templo, ele não disse: Aleluia, que bênção. Ele gritou: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Onde está esse tipo de quebrantamento hoje? Onde estão os Isaías que se veem perdidos? Onde estão os que tremem diante da santidade de Deus?
Trocamos o quebrantamento por entretenimento, trocamos o temor por familiaridade, trocamos a santidade por graça barata e achamos que Deus está satisfeito com isso. Mas Deus não está satisfeito. Ele está procurando alguém que ouça, alguém que responda, alguém que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Não porque é fácil, não porque vai te trazer sucesso, não porque vai te fazer popular, mas porque quando você ouve a voz, quando essa voz te quebra, te despedaça, te reconstrói, você não consegue ficar em silêncio. E o que Deus mostrou depois muda tudo. Porque esta voz, meu amigo, não é apenas para você. Esta voz que Deus libera para os que ouvem é uma voz que rasga a mornidão espiritual de uma geração inteira. Quando Samuel ouviu, Israel foi sacudido. Quando Isaías ouviu, Judá foi confrontado. Quando Paulo ouviu, o mundo romano foi virado de cabeça para baixo. Quando João ouviu, 7 igrejas foram pesadas na balança. Deus não está procurando pessoas que queiram ouvir mensagens bonitas. Ele está procurando profetas que ouçam no secreto e falem em público. Profetas que chorem sozinhos e confrontem multidões. Profetas que sejam odiados pela religião morta e amados pelo Espírito Santo. Profetas que não busquem aprovação humana, mas que tremam diante da aprovação divina. E você sabe o que mais assusta a igreja moderna? Não é o diabo, não é a perseguição, não é o pecado evidente. O que mais assusta a igreja moderna é a voz profética. Porque a voz profética não tem medo de dizer a verdade, não tem medo de confrontar o pecado oculto, não tem medo de chamar a hipocrisia pelo nome, não tem medo de rasgar o véu da falsa santidade. Jesus entrou no templo e o que ele viu? Religião, comércio, hipocrisia, pessoas vendendo, comprando, negociando, tudo em nome de Deus. E Jesus não sorriu, Jesus não abençoou, Jesus não disse: que lugar bonito, que tradição maravilhosa. Jesus fez um chicote. Jesus virou as mesas. Jesus gritou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores. Onde está esse Jesus hoje? Onde está a voz que vira as mesas? Onde está a voz que confronta o sistema religioso? Onde está a voz que chama pecado de pecado e hipocrisia de hipocrisia? Nós domesticamos Jesus. Nós transformamos o leão de Judá em um gatinho de pelúcia. Nós transformamos o fogo consumidor em uma vela perfumada. E achamos que isso é cristianismo. Mas deixa eu te contar algo. Algo que vai arrepiar sua alma se você ainda tiver um pingo de temor de Deus. Está chegando um dia. Um dia em que a voz que foi rejeitada será a voz do julgamento. Um dia em que aqueles que taparam os ouvidos para não ouvir a verdade vão ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E não vai adiantar dizer: Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, porque tudo isso pode ser feito sem ouvir a voz. O pior ainda está por vir, porque existe um tipo de surdez que é irreversível. Existe um momento em que Deus para de falar. Existe uma linha que, quando cruzada, o Espírito Santo se retira. E você sabe como se chega nessa linha? Não é de uma hora para outra. É devagar, é gradual. É um não de cada vez, um depois de cada vez, um agora não de cada vez. Até que um dia você não ouve mais nada, e o silêncio de Deus é o inferno na terra. Saul começou bem. Ele foi ungido rei. Ele foi cheio do Espírito. Ele profetizou entre os profetas. Mas Saul não quis ouvir. Quando Samuel veio com a palavra de Deus, Saul tinha desculpas. Quando Samuel confrontou sua desobediência, Saul tinha justificativas. Quando Samuel chorou por ele, Saul estava mais preocupado com sua reputação. E chegou o dia em que Samuel disse: o Espírito do Senhor se retirou de ti.
E Saul passou o resto da vida perseguindo o ungido, atormentado por espíritos malignos, morrendo como um suicida. E você acha que isso é só história antiga? Você acha que isso não pode acontecer com você? Você acha que pode continuar rejeitando a voz do Espírito, tapando os ouvidos para a verdade, vivendo na mornidão? E que Deus vai sempre esperar? Deixa eu te dizer algo que vai te fazer tremer. Deus não precisa de você. Deus não precisa da sua igreja. Deus não precisa do seu ministério. Se você não ouvir, Ele vai levantar pedras para clamar. Se você não responder, Ele vai ungir outro. Se você não chorar, Ele vai encontrar quem chore. Mas aqui está a graça, aqui está a misericórdia, aqui está a porta que ainda está aberta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, enquanto há tempo. Hoje, enquanto o Espírito ainda convence. Hoje, enquanto a voz ainda chama. Porque amanhã pode ser tarde demais. E o que essa voz está dizendo para você agora? O que o Espírito Santo está gritando no seu coração enquanto você ouve ou lê essas palavras? Ele está dizendo: volte para mim. Volte para o secreto, volte para o altar, volte para as lágrimas, volte para a oração que não desiste, volte para a consagração que não negocia, volte para a santidade que não se conforma com este mundo. Porque a voz que Deus libera para os que ouvem não é uma voz de condenação, é uma voz de restauração. Mas para ser restaurado, você precisa admitir que está quebrado. Para ser avivado, você precisa admitir que está morto. Para ser cheio, você precisa admitir que está vazio. E isso é o que a mornidão espiritual odeia, porque a mornidão vive de aparências, a mornidão vive de auto-engano, a mornidão vive dizendo: eu estou bem, eu sou rico, de nada tenho falta. E sabe o que Jesus diz para essa igreja? Para essa igreja morna, para essa igreja autossuficiente, para essa igreja que não sente falta de nada? Ele diz: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por isso, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ouro refinado no fogo. Não é ouro fácil, não é ouro barato, é ouro que passa pelo fogo, é ouro que é provado, é ouro que custa tudo. É a fé que é testada, é a obediência que é provada, é a santidade que é refinada. E a igreja moderna não quer isso. A igreja moderna quer microfone, quer holofote, quer Instagram, quer sucesso, mas não quer fogo, vestiduras brancas. Não é a roupa do ministério, não é a veste cerimonial, é a veste da santidade, é a pureza que não se contamina, é a separação do mundo, é o não para o pecado, é o sim para Deus, custe o que custar, e isso está faltando. Porque é mais fácil pregar sobre graça do que sobre santidade. É mais fácil falar sobre amor do que sobre julgamento. É mais fácil embalar do que despertar. Colírio para ungir os olhos. Porque a mornidão te cega, te faz achar que está tudo bem, te faz pensar que você está no caminho, te faz acreditar que porque você vai à igreja, porque você canta, porque você dizima, porque você serve, você está salvo. Mas Jesus está gritando: você está cego. E se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Mas há uma palavra, uma única palavra nessa carta de Jesus para Laodiceia, que carrega toda a esperança do céu. Eis que estou à porta e bato. Você percebe? Jesus não está dentro. Jesus está do lado de fora da igreja, do lado de fora da religião, do lado de fora da mornidão. Ele está batendo, esperando, chamando, e a voz que ele usa é aquela que rasga a mornidão espiritual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Se alguém ouvir,
Não é automático, não é para todos, é para quem ouve, é para quem responde, é para quem abre, é para quem deixa Jesus entrar de novo, não como visitante, mas como Senhor, não como convidado, mas como Rei, não como opção, mas como absoluto. E você sabe o que acontece quando Jesus entra? Quando essa voz que rasga a mornidão finalmente encontra um coração aberto, quando um homem, uma mulher, um jovem diz: Senhor, eu ouvi, eu abro, eu me entrego. Acontece o que aconteceu com Pedro. Ele estava pescando. Jesus entrou no barco e a rede se encheu tanto que quase se rompeu. E Pedro, vendo aquilo, caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Você entende? Não foi aleluia, que bênção, que milagre. Foi eu sou pecador. Porque quando Jesus entra de verdade, quando a presença de Deus chega de verdade, quando a santidade toca a impureza, há apenas uma resposta: quebrantamento. E é desse quebrantamento que nasce o verdadeiro chamado. É desse quebrantamento que nasce o verdadeiro ministério. É desse quebrantamento que nasce o verdadeiro avivamento. Mas para chegar nesse quebrantamento, você precisa ouvir. E para ouvir, você precisa parar. Parar de falar. Parar de pedir. Parar de exigir. Parar de negociar. E simplesmente ouvir. Como Maria sentada aos pés de Jesus, como Samuel deitado no templo, como Moisés diante da sarça ardente, como Jó no meio das cinzas. E quando você ouvir, quando essa voz te tocar, quando o fogo de Deus descer sobre você, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais vai se satisfazer com religião morta. Nunca mais vai se contentar com mornidão. Nunca mais vai aceitar hipocrisia. Porque você ouviu a voz, e quem ouve não pode ficar em silêncio. Quem ouve não pode ficar parado. Quem ouve não pode fingir que não ouviu. Jeremias tentou. Ele disse: não vou mais falar em nome do Senhor. Acabou. Muito sofrimento, muita rejeição, muito custo. Mas sabe o que aconteceu? A palavra de Deus ficou no coração dele como fogo ardente, como fogo que queima, como fogo que não se apaga. E ele disse: não pude conter. Quando você ouve de verdade, você não pode conter. Você não pode calar. Você não pode esfriar. E é isso que Deus está fazendo hoje. Ele está procurando os que não conseguem conter, os que não conseguem calar, os que não conseguem esfriar, porque o mundo não precisa de mais igrejas mornas. O mundo não precisa de mais cristãos mornos. O mundo não precisa de mais ministérios mornos. O mundo precisa de fogo. Fogo que queima. Fogo que purifica. Fogo que consome tudo que não é de Deus. Elias estava sozinho. Um profeta contra 850 falsos profetas. Um homem contra um sistema religioso corrompido. Um homem contra uma nação inteira. Mas Elias tinha algo que nenhum deles tinha. Elias tinha ouvido. Ele ouviu a voz no secreto. Ele ouviu o chamado no monte. Ele ouviu a ordem no ribeiro. E quando chegou o momento, quando chegou a hora do confronto, quando chegou o tempo de ver quem era o Deus verdadeiro, Elias orou. E o fogo desceu. O fogo desceu porque havia um altar reconstruído, um altar limpo, um altar consagrado. E é isso que Deus está pedindo hoje. Reconstrói o altar, limpa o altar, consagra o altar, porque o fogo só desce onde há altar. E onde há altar, há sacrifício. Onde há sacrifício, há morte. Morte para o ego, morte para a carne, morte para a religiosidade, morte para tudo que não é Deus. E quando o fogo desceu no Carmelo, sabe o que aconteceu? O povo caiu sobre seus rostos e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles não viram o fogo e disseram: que show! Eles não viram o milagre e disseram: que bênção! Eles caíram, eles se prostraram, eles adoraram,
porque quando o fogo de Deus desce de verdade, não há espaço para aplausos, só há espaço para adoração. Mas esse fogo não fica contido. Esse fogo se espalha. Depois do Carmelo veio a chuva. Depois da chuva veio a restauração. Porque quando Deus envia fogo sobre um homem, sobre uma mulher, sobre uma igreja, esse fogo se espalha para uma família, para uma cidade, para uma nação. É assim que acontecem os avivamentos. Não com programas, não com estratégias, não com marketing, mas com homens e mulheres que ouviram a voz e não conseguem mais viver sem o fogo. E aqui está o que vai rasgar sua alma se você ainda tiver um coração que bate por Deus. Nós estamos vivendo nos dias de Elias, dias de apostasia, dias de idolatria disfarçada de cristianismo, dias de Jezabel governando enquanto os profetas se escondem. Dias de altares quebrados e fogo apagado, mas também são dias em que Deus está procurando os 7.000. Os 7.000 que não dobraram os joelhos. Os 7.000 que não beijaram Baal. Os 7.000 que mantiveram o fogo aceso, mesmo quando todos esfriaram. Você é um desses 7.000? Ou você dobrou o joelho, você beijou o ídolo, você apagou o fogo? Porque se você apagou, há um caminho de volta. Se você esfriou, há uma chama que pode reacender. Se você silenciou, há uma voz que ainda chama, mas você precisa ouvir, e ouvir de verdade significa responder. Responder de verdade significa obedecer, e obedecer de verdade significa morrer para você e viver para Cristo. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa não é uma frase bonita para colocar na capa da Bíblia. Isso é a verdade mais radical que alguém pode viver. Eu morri. Cristo vive. Não é mais sobre mim. É sobre Ele. Não é mais minha vontade. É a vontade dEle. Não é mais meu sonho. É o propósito dEle. E quando você chega nesse lugar, quando você ouve a voz e responde com entrega total, o impossível se torna possível. Porque essa voz que rasga a mornidão espiritual, não é apenas para confrontar, é para capacitar. Não é apenas para quebrar, é para reconstruir. Não é apenas para matar, é para ressuscitar. E quando Deus te mata de verdade, quando Ele quebra tudo o que você era, quando Ele destrói toda a sua autossuficiência, Ele te ressuscita em novidade de vida. E essa vida não é a sua, é a vida de Cristo em você. E agora, enquanto essas palavras ecoam no seu coração, enquanto o Espírito Santo trabalha na sua consciência, enquanto a voz de Deus bate à porta do seu coração morno, você tem uma escolha, uma única escolha. Você pode tapar os ouvidos de novo, pode endurecer o coração de novo, pode voltar para a zona de conforto de novo, ou você pode fazer o que Samuel fez, o que Isaías fez, o que Paulo fez. Você pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando você disser isso de verdade, quando você abrir de verdade, quando você ouvir de verdade, a voz que Deus libera para os que ouvem vai rasgar toda a mornidão, vai destruir toda a hipocrisia, vai queimar toda a religiosidade e vai acender em você um fogo que nada neste mundo pode apagar. Um fogo que vai te levar de volta ao secreto, de volta ao altar, de volta à santidade, de volta ao propósito, de volta à presença. Porque no final das contas, no final de tudo, quando tivermos que prestar contas, quando estivermos diante do trono, quando olharmos nos olhos daquele que foi traspassado por nós, a única pergunta que vai importar é esta: você ouviu? Quando eu falei, você ouviu? Quando eu chamei, você respondeu? Quando eu bati à porta, você abriu? Quando eu confrontei, você se quebrantou? Quando eu ofereci fogo, você aceitou? E qual será a sua resposta? O que você vai dizer naquele dia? Senhor, eu estava ocupado. Senhor, eu tinha medo. Senhor, eu não queria pagar o preço. Senhor, eu preferia a mornidão.
Ou você vai poder dizer ao Senhor: eu ouvi, eu respondi, eu obedeci, eu me entreguei, e tu foste fiel em transformar minha vida. Hoje é o dia, agora é a hora, esta é a voz que Deus libera para os que ouvem, a voz que rasga a mornidão espiritual, a voz que chama do secreto, a voz que transforma no altar, a voz que reacende o fogo, a voz que restaura o propósito, a voz que libera o avivamento. Não deixe essa voz passar, não ignore esse chamado, não rejeite essa graça, porque pode ser a última vez que você ouve. Pode ser a última vez que a porta está aberta. Pode ser a última vez que o Espírito convence. E se você deixar passar, o silêncio que virá depois será mais terrível do que qualquer julgamento. Mas se você responder, se você abrir, se você ouvir de verdade, prepare-se. Prepare-se para ser despedaçado. Prepare-se para ser reconstruído. Prepare-se para perder tudo que você pensava que importava. Prepare-se para ganhar tudo que realmente importa. Prepare-se para o fogo. Prepare-se para a cruz. Prepare-se para a ressurreição. Prepare-se para viver uma vida que nunca mais será morna, porque essa é a promessa de Deus para os que ouvem. Chamarei o que não era meu povo de meu povo, fortalecerei o fraco, levantarei o caído, acenderei fogo sobre o altar frio, e farei com que minha glória encha toda a terra como as águas cobrem o mar. E tudo começa com um ouvido que se abre, com um coração que se quebra, com um joelho que se dobra, com uma voz que clama: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Comente agora: Senhor, abre o céu sobre mim. Esta é a palavra, esta é a voz, esta é a convocação. Que os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém.